Em 2022 eu participei de uma gravação musical de um projeto com o cantor gospel Israel Salazar. Eu quero te contar aqui os erros e os acertos que eu cometi participando dessa empreitada. Você que é filmmaker, pode ser você amanhã participando de um grande projeto e é legal ter noção de algumas coisas. Vem comigo que eu quero te contar tudo. Fala galera, esse é o canal do Filmmaker, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso ajuda o canal, fortalece aqui a gente continuar fazendo conteúdo. E eu tô feliz, como eu já falei nos outros vídeos, de ver que tá sempre crescendo aqui 1, 2, 3 inscritos. E eu fico orgulhoso de cada um de vocês que chegam e abraçam o projeto junto comigo. E sem mais delongas, eu queria contar para vocês um pouco dessa experiência que eu tive, né? Eu, filmmaker aqui do interior do Espírito Santo, participando de um projeto, de uma gravação com um cantor que tem uma relevância musical no cenário musical gospel. Para quem não sabe, o Salazar ele faz parte da gravadora da Universal Music Brasil. E ele tem várias músicas legais aí, várias gravações legais, tem vídeos no YouTube aí com mais de 1 milhão de views. E esse convite ele partiu de um amigo que eu fiz, né, trabalhando aí nos jobs da vida, que foi o Wallace. E a gente trabalhando a gente se conheceu em uma outra gravação de um clipe musical de um cantor sertanejo aqui da região, e a gente ficou brother ali, foi trocando figurinha, foi trocando mensagem, WhatsApp e tal, e eu não sabia que ele era técnico de som, né, do Salazar. Sempre que o Salazar toca aqui no Espírito Santo, né, e outras regiões, ele faz a parte técnica, né, ali da sonorização. Dessas conversas ele veio e comentou comigo que eles estavam fazendo um projeto e precisavam aí de um filmmaker, montar uma equipe, né, com videomakers para poder gravar um projeto no estilo voz e violão. O projeto seria meio acústico ali, com um público reduzido, e a gente estaria fazendo esse projeto, né, participando dessa gravação. Num primeiro momento, evidentemente, eu fiquei extremamente empolgado, porque é um trabalho que é legal de fazer, você quer participar. Enfim, né, chegou ali o momento de você poder contribuir para um projeto que tem um alcance mais amplo, né, um alcance nacional, e você fica, claro, você fica empolgado. Eu lembro que na época eu conversei com alguns colegas, assim, e até procurei no YouTube alguma informação, porque a verdade é que eu nem sabia como me portar. Não sabia como proceder num cenário desse, e ninguém te ensina isso. Você aprende quebrando a cara, né? Ou acertando na cagada. Eu fui tentando palpear ali, né? Fui tentando tatear o terreno, né? E para cometer o mínimo de erro possível. E é evidente que o primeiro erro que eu cometi foi de não ter feito contrato. Foi um projeto que, na verdade, como ele teve a intermediação de uma pessoa, né, então eu acabei não tendo inicialmente um contato direto com a produção do cantor. Eu acabei conversando e me comunicando muito com o intermediário. E esse foi um erro que eu cometi, que eu quero falar para você não cometer. Sempre que você for fazer um trabalho com um artista grande, tente sempre fazer reuniões e conversar com o próprio artista, ou então com o empresário, ou o cara que está encabeçando o projeto. Porque é importante você entender o contexto do projeto, qual é o conceito do projeto, o que o artista está esperando. Quem dá a palavra final desse projeto? É o artista? É o cantor? É o empresário? O que o empresário está esperando? Esse erro eu cometi, e não tem problema em falar aqui, porque a ideia desse canal é justamente compartilhar experiências positivas e negativas. Então eu cometi esse erro de num primeiro momento não ter tido essa proximidade com a equipe, com a produção que realmente estava ali liderando esse projeto, mas tudo bem. Então eu montei uma equipe. Eu lembro que eu levei mais 3, 4 colegas daqui da minha cidade, que são videomakers também, que sempre trabalham junto comigo, que a gente sempre está junto. A gente somou com mais 2, 3 videomakers lá da capital. Foi feito em Vitória, né? Para a galera que não conhece, Vitória aqui no Espírito Santo, é a capital, nossa capital aqui. E a gente somou com mais essa equipe lá, então era mais ou menos aí 4, 5, 6, 7, mais ou menos 7, 8 profissionais de vídeo aí. Eles tinham nos pedido, né? Eles solicitaram câmeras para filmar em 4K. E aí veio o segundo erro técnico que eu cometi, foi de aceitar logo de cara essa especificação, porque a gente gravou tudo em 4K, mas no final o vídeo não ia ser finalizado em 4K, ele seria finalizado em Full HD.
Tudo bem, você tem o crop, você tem uma imagem numa qualidade melhor e tal, mas para a forma que foi feita, o Full HD teria resolvido, teria nos dado mais cartão de memória, teria dado mais tempo de bateria nas câmeras, porque a gente foi descendo a lenha em 4K e acabou que no final a gente não utilizou essa resolução. Então foi um excesso para no final entregar em Full HD que não tinha necessidade. A locação que a galera escolheu, né, que a produção escolheu, foi o Palácio Anchieta, que é o palácio do governador também. Então eles conseguiram aí uma autorização para filmar nesse espaço. É um lugar legal, assim, é bem histórico, tem uma ornamentação bem diferentona, bem histórica da época, né? Eu vou ver se eu boto alguns trechinhos aqui dos vídeos para poder ir ilustrando, né, para vocês poderem ver. Eu vou botar um trechinho assim só para vocês verem como foi a gravação. Eu não sei quando esse projeto ele vai sair realmente ser publicado. A gente gravou, entregou, a gente fez uma edição que a produção não queria, eles tinham uma outra visão artística do projeto. Então a gente acabou cedendo, né, o bruto para que eles fizessem da forma que eles queriam lá, porque eles eles tinham uma outra visão. E o projeto era bem legal porque a gente gravava primeiro com o cantor, né, com o Salazar e com a banda, e a gente fez um primeiro momento ali de gravação e depois entrava um público reduzido para a gente também fazer ali uma segunda, terceira gravação dessas mesmas músicas, né, eram 6 músicas no total, para poder a gente depois somar isso na edição e parecer que era um ao vivo, mas era na verdade mesclado ali momentos de solo, né, só banda, e momentos com o público. E na grande maioria ficou muito legal, porque quase não dá para você ter essa noção. Eu vou ver se eu coloco exatamente um trecho onde tem uma cena que tá gravando só banda, não tem público, e quando corta tá com público, e você só sabe porque eu tô te falando, porque passa muito batido, assim. Ficou bem legal. A gente fez muito câmera na mão, teve gimbal, mas assim, foi muito câmera na mão ou uma câmera mais parada no tripé, mas no geral foi muito câmera na mão. Eu lembro de ter chegado em casa com o braço doendo, porque foram horas e horas e horas gravando e segurando a câmera ali, cara, ó, músculo do braço. Bora! E aí, junto com a gente na parte de vídeo, a banda do Salazar, né, estava incumbida de gravar a parte musical. Então eles estavam gravando ali toda a parte da trilha, né? E depois eles iam encaminhar isso para a gente, eles iam fazer ali um primeiro tratamento e disponibilizar as trilhas para que a gente também pudesse fazer a edição do vídeo, porque sem a trilha a gente não tem como sincronizar as câmeras e fazer todo esse processo. E aí vem um detalhe muito importante, tá, galera? A maioria não usa o timecode, tá? Esse é um aparelho que, assim, 90% dos videomakers que você conversa nunca nem botaram a mão num aparelho desse. Então você tem a opção de fazer o sync pela câmera, o timecode pela câmera, mas ainda assim ele é um pouco delicado de fazer. Ou você pode fazer pelo áudio, configurar ali, que é um pouco mais delicado, um pouco mais arriscado, mas se você junta a equipe e configura ali a medição ali do áudio para que não estoure, para que a câmera consiga gravar ali uma waveform ali razoável, você consegue fazer esse sync depois ali no seu DaVinci Resolve ou no Premiere. Uma coisa importante que eu lembro que eu fiz na época foi de também, né, sempre que você tiver com uma equipe ali de vários câmeras, né, de vários filmmakers, se você está liderando essa equipe, chama essa galera e configure o balanço de branco, configure resolução. Não deixa cada um filmar do jeito que quer, não, porque isso dá o problema. Principalmente se você tem câmeras diferentes ali no seu setup. Às vezes tem um cara que está com a Blackmagic e tem você que está com a sua Sony Alpha 7 III, 774 e tem um outro colega que está de A6500. Então, junta todo mundo, tenta ali nivelar todo mundo. É claro que a Sony, a 7 III, a 74 eu não sei, mas a 7 III, a 6500, elas nunca vão chegar na taxa de bitrate de uma Blackmagic. A Blackmagic sempre vai entregar muito mais qualidade. Mas tenta equiparar, pede pro cara da Blackmagic para ele descer um pouquinho ali o nível de qualidade da câmera, para tentar igualar todo mundo, bater um balanço de branco ali todo mundo, para você ter o mínimo de sofrimento possível na hora de fazer o color grade, na hora de você fazer a edição. Porque eu já peguei projeto que
Um filmou de Canon, outro filmou de Sony, outro filmou de Blackmagic, é um terror, porque, galera, a gente não é, né, profissional de color ou de Hollywood, né, de pegar infinitas câmeras e deixar com o look cravado ali, que você não sabe qual câmera qual foi usada. Parece que foi tudo gravado com uma câmera só. Nem todo mundo tem essa habilidade de conseguir fazer esse color cravado. Então, já minimiza o seu trabalho na pós ali, na hora. Chama a galera. Galera, vamos configurar aqui, ó. Vamos gravar todo mundo 4K, 24 frames, ou 30 frames, ou 60 frames. O meu Kelvin aqui está em 5.200. Quanto que está no seu? Vamos ver junto aqui todo mundo, ó. O seu vai estar um pouco mais saturado ainda. Diminui, esfria mais. Sabe? Tem que ser feita essa liderança, tem que ser feita essa gestão, senão depois você vai ter problema. E como na maioria das vezes essas câmeras vão te entregar arquivos em 8 bits, você vai ter problema no Color, né? É diferente você pegar, por exemplo, um arquivo da Blackmagic, a GH5, que são 10 bits, você tem ali 400, 500 megabits por segundo, você consegue fazer um tratamento melhor. Agora, quando você pega câmeras como a 6500, ou a própria 7, a Alpha 7, que é que eu tenho aqui, ó, a 7 III, que independente do que ela faça, S-Log, HLG, S-Log 2, S-Log 3, Cine, Gamut, sei lá o que, ela no final vai te entregar um arquivo de 8 bits. Então, quando você começar a fazer o color, você vai chorar, você vai ver que vai ter problema. Então, cuidado aí na hora de... Eu tô batendo aqui no microfone. Cuidado na hora de fazer essa configuração da sua câmera aí com a galera que vai participar com você nesse projeto. Isso eu lembro de ter feito, então um ponto para mim. Quando você está nesse ambiente, fale o óbvio, adote esse mantra, fale o que tem que ser dito, fale o óbvio. Eu lembro de ter chegado para um dos músicos da banda e ter perguntado: olha, vai gravar com metrônomo, né? Vai estar clipado ali, né? E aí eles ficaram rindo: ah, pô, que pergunta é essa? Claro que vai ser. Só que, galera, tem que ser perguntado, parece idiota, parece uma pergunta idiota, mas você tem que fazer. Porque se não grava, se na hora não tá, ou se vai dar problema, quem vai se ferrar depois na pós-edição é você. Na hora que você pegar ali a música, o clipe, e ela não tiver clipada, não tiver o metrônomo, não tiver a banda toda tocando direitinho, para você poder cravar isso com a imagem que você tem, fazer o sync, você vai usar o Pluralwise para fazer isso, você tem que estar garantido. Então, é óbvio? É uma pergunta óbvia? É uma pergunta idiota? Pode ser, mas faça. Fale o óbvio quando você estiver num ambiente com muita gente envolvida no projeto, fale o óbvio para poder você ficar 100% de certeza, para depois você poder falar: eu perguntei, e foi confirmado, né? Porque depois ninguém vai poder falar assim: ah, mas você não perguntou, você não falou nada, a gente achou que não precisava, e precisava. Então, fale o que tem que ser dito e não tenha problema com isso, deixa as pessoas, deixa os outros vão rir. Pô, tá fazendo pergunta de... Não, é pergunta profissional, preciso saber. Tá clipado? Tá? Ótimo. Bom, no geral foi uma experiência legal, mas foi uma experiência cansativa. Se fosse hoje eu teria feito diferente? Teria feito diferente, teria feito muita coisa diferente. A começar por contrato que tem que estar preto no branco, branco no preto, tudo escrito na letra fria da lei, do que vai ser feito, do que não vai ser feito, que horas que vai começar, que horas que vai terminar, porque a gente acabou ficando um pouco exausto, né? Foi um projeto grande, a galera tinha um pique danado, a banda não queria parar de tocar, eles começavam a tocar e não paravam, e estavam empolgados, né? Enfim, a gente entende isso. Mas, e aí também juntou a nossa euforia, a minha euforia de estar de frente com um projeto desse, e você quer fazer acontecer, você quer mostrar serviço, você quer mostrar para aquela equipe, para aquela produção que está ali, né, que você consegue dar conta do recado, que você consegue entregar, e às vezes é aí que mora o perigo. É aí às vezes que você, pode ser nesse momento que você vai acabar ficando muito exausto mentalmente, fisicamente. Então sempre que você for participar de um projeto grande, né, um projeto que vai ter uma projeção nacional, você tome esses cuidados, porque, galera, para nós, né, que estamos prestando serviço, independente de valor que for cobrado, que for pago, independente de qualquer coisa, o cara é um cliente e ele vai te cobrar depois, ele vai te cobrar qualidade, ele vai te cobrar prazo de entrega, ele vai te cobrar um monte de coisa. Então, se você está amparado por um contrato, você consegue colocar isso de uma forma mais, um fluxo de trabalho melhor. Eu me lembro de ter tido um
um pequeno contratempo com um dos músicos, porque depois que a gente gravou, demorou um tempo para as trilhas finais, eu nem sei se eram finais, mas as trilhas ali da banda tocando, chegarem pra gente, né? Chegar pra produtora, para aí a gente de fato começar a editar. Eu lembro que a gente chegou em casa, era por volta de quase 5 horas da manhã, para um projeto que tinha previsão de terminar 11 horas da noite. 10, 11 horas da noite, a gente chegou em casa quase 5 da manhã. Porque a gente foi gravando, e quando viu, já era quase 5 horas da manhã. Então, ainda teve o tempo de viagem, né, de retorno para casa. Então, assim, cuidado, galera. Você que é filmmaker, você que é fotógrafo, você que, enfim, vai trabalhar num projeto assim, coloque contrato, pergunte o óbvio, faça perguntas, não vá na doideirada, porque depois é você que se ferra, e se ferra mesmo. Então, fica aí o conselho. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo foi relevante para você, então confere a sua inscrição no canal, deixa o seu like, ative o sininho, e eu desejo sucesso e cuidado com os trabalhos que vão aparecer. Talvez esse vídeo não vai ser relevante para você hoje, mas daqui a um tempo você se depare com uma situação assim como eu me deparei no ano passado, e eu espero que esse vídeo possa agregar algum conhecimento para você poder ter um pouquinho mais de sagacidade, talvez que eu não tive, né, na hora de entrar aí num projeto desse, mas não me faltou coragem, né? Eu tive medo, mas eu também tive muita coragem. Falei, não, vou entrar e vamos ver o que vai dar. Então, fica atento nos próximos vídeos, por isso que você tem que ativar o sininho aí, se inscrever, dar like, enfim, fazer o que você já sabe que tem que ser feito, beleza? Me segue lá também no Instagram, @marinhovideo. E é isso, galera. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Um abraço, tamo junto. Valeu!